Oi, pessoal, tudo bem por aí? Nós estamos falando sobre gestão do tempo, sobre produtividade, e existem diversas ferramentas que contribuem para que a gente possa fazer uma boa gestão do tempo. Porém, existem algumas atitudes que são básicas para que isso possa acontecer. Sem essas atitudes, não adianta a gente utilizar qualquer ferramenta, porque nós não vamos conseguir ser realmente efetivos. Então, eu vou falar hoje sobre 5 atitudes que são fundamentais para fazer uma boa gestão do tempo e ser produtivo. E a primeira atitude é a organização. Bom, o que será que vai acontecer se eu utilizar, por exemplo, uma agenda e eu remarcar alguns compromissos e não fizer a atualização na agenda? Será que eu corro o risco de marcar mais de um compromisso no mesmo horário? Com certeza, né? Também não adianta eu ter uma lista de atividades se eu não atualizo as informações que estão lá, se eu não organizo essas informações. Não adianta eu ter um Trello, não adianta eu ter qualquer ferramenta. Porque assim, pessoal, por mais incrível que pareça, as ferramentas elas não se atualizam sozinhas. Elas não se alimentam sozinhas. Então isso é imprescindível, eu preciso sempre organizar essas informações. Senão não vai adiantar utilizar nenhuma ferramenta. Nenhuma ferramenta vai ser verdadeiramente útil e prática se eu não fizer isso. Mas também não adianta eu ter organização se eu não tiver outra atitude, que é a segunda atitude que eu vou falar, que é foco. Porque eu posso ter uma agenda lá super linda e organizada com todas as atividades que eu vou ter no dia. Então eu organizei lá todas essas atividades bem bonitinho. Porém, na hora que eu vou executar as atividades, eu não tenho foco, eu fico me distraindo. Ao invés de eu fazer aquilo que eu programei, eu começo a fazer outras coisas. Então eu vou chegar no final do dia e vou olhar para minha lista de tarefas ou para minha agenda e vou ver que eu não fiz tudo o que eu deveria. Então eu vou ter que utilizar mais tempo ou vou ficar com aquela sensação de não ter sido realmente produtivo. Então eu preciso ter foco, eu preciso me concentrar naquilo que eu tenho que fazer no momento que eu elenquei que eu devo fazer. Para isso é imprescindível que a gente tire as distrações de perto de nós, o máximo que isso for possível. Silenciar o celular, deixar longe, porque mesmo quando às vezes ele está silencioso do nosso lado, a gente vê que começa a piscar aquela luzinha, e isso já vai tirar a nossa atenção, já vai tirar o nosso foco do que a gente deve fazer. Então é interessante sempre ter um ambiente de trabalho que seja organizado, porque isso também vai ajudar a gente a achar mais rápido aquilo que a gente precisa e eliminar as distrações para manter o foco. E falando em foco, a terceira atitude que nós precisamos ter é colocar limites. Porque para essas distrações que nós estávamos falando, quem vai colocar limites em relação a elas somos nós. Quem vai colocar limites sobre redes sociais somos nós. Então, colocar limite é uma atitude imprescindível para que a gente possa ser produtivo e fazer uma boa gestão do nosso tempo. Colocar limites além das distrações também para pessoas que vêm pedir ajuda, falar aqueles famosos nãos algumas vezes. E além disso, colocar o limite do tempo que a gente vai dedicar para cada coisa. E também seguir esses limites. Porque às vezes a gente coloca lá, principalmente agora em home office, né? A gente coloca lá, bom, eu vou trabalhar até tal horário. E o que a gente acaba fazendo? Passando muito desse tempo. Então não adianta a gente colocar o limite se a gente também não seguir esse limite. Isso é muito importante. Nós temos que lembrar que nós somos os donos do nosso tempo. Nós que temos que escolher o que nós vamos fazer com ele. Por isso que é importante a gente colocar esses limites, tá? Agora, não adianta eu ter organização, eu colocar foco, eu colocar os limites, se eu não tiver a quarta atitude, que é saber o que é importante. Ou seja, pode ser que eu tenha uma lista de tarefas ou outra ferramenta que seja muito eficiente, que eu consiga manter foco, colocando limite, além de estabelecer seguindo os limites, só que na verdade eu estou fazendo um monte de atividades que não são importantes e não vão me levar a lugar nenhum. Então,
saber o que é muito importante. Por isso que eu gosto de sempre falar que a gente deve começar pensando qual é o nosso objetivo. Quais são as coisas que nós queremos, tanto numa questão pessoal quanto profissional? Quais são as entregas que eu tenho que fazer no meu trabalho? E a partir do momento que eu sei quais são esses objetivos ou o que eu preciso alcançar, daí sim que eu vou determinar quais são as atividades a serem feitas. Porque assim eu vou ter mais certeza que aquilo que eu estou fazendo é realmente válido, que eu não estou simplesmente caindo na armadilha das atividades, ou seja, fazendo um montão de atividades, mas que na verdade não vão me levar a lugar nenhum, né? Ou na verdade, elas vão levar, né? Porque tudo que nós fazemos está nos levando a algum lugar, mas provavelmente vai me levar a um lugar que não é aonde eu gostaria de chegar, tá? Agora, para eu poder ter todas essas 4 atitudes, existe uma atitude que é fundamental, que é a quinta atitude que eu vou falar, que é sair do automático, tá? Para eu entender como me organizar melhor, utilizar de verdade as ferramentas que eu escolhi, para que eu realmente possa entender se eu estou tendo foco ou o que está tirando o meu foco, para eu entender quais são os limites que eu tenho que colocar e saber o que realmente é importante, quais são as atividades que são importantes, eu preciso analisar. Eu preciso parar e fazer uma análise sobre as situações. Eu preciso parar e me auto-perceber para ver se eu estou no caminho certo. Só que nós não fazemos isso muitas vezes porque nós aprendemos a viver no automático. E eu digo para vocês que quanto mais corrido está o tempo de vocês, quanto mais fogo vocês estão apagando, quando vocês estão naquele momento que parece que não tem tempo para mais nada, esse é o principal momento que você precisa parar para olhar o que você está fazendo. Porque se você não faz isso, você vai continuar nesse ciclo vicioso até sei lá quando. Então, quando a gente entra nisso, é o momento que a gente precisa parar para analisar. Então, essa atitude é fundamental. Eu não consigo nenhuma das anteriores se eu continuar vivendo no automático, tá? E isso é um hábito que a nossa sociedade criou, né? Isso é um hábito que nós pegamos para nós. E muitos dos problemas relacionados à gestão do tempo têm a ver com hábitos, tá? Com padrões que nós estabelecemos e que nós não estamos observando. Então é muito importante essa análise, tá? Na verdade, é muito importante essas 5 atitudes, porque sem elas a gente pode escarafunchar a internet, que a gente não vai conseguir encontrar ferramentas que realmente sejam eficientes, tá bem? Então lembra aí dessas 5 atitudes: organização, foco, colocar, estabelecer e seguir os limites, saber o que realmente é importante e sair do automático para analisar, tá bem? Um beijão, pessoal. Até mais!